Irmão, não se esqueça, eu pago o mês a Santa Sé da Gratidão em aniversário da nossa igreja. Depois a gente vai marcar o dia do aniversário aqui no próximo semestre, tá bom? Todos acharam? Primeira Reis 19:4. E ele se foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Algumas traduções disse: melhor do que os meus antepassados. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Irmão, a paz do Senhor. Boa noite. Boa noite ou bom dia, melhor dizendo. Essa é a história do profeta Elias. Elias, ele foi um grande homem de Deus. E no seu primeiro amor com o Senhor, ele venceu os 400 profetas de Baal, venceu os capitães e os 50. Ele tentou trazer a santidade e a verdade de Deus para a nação de Israel. Mas só que eles se corromperam. Eles quebraram a aliança, levantaram altares, para afrontar o nosso Deus. E por isso aconteceu muita coisa seca, muita coisa em Israel. Mas chegou o momento que Elias se cansou. E muitas das vezes também chega o momento que muitos de nós se cansam de muita coisa, de muitas situações adversas que nós vimos com nossos olhos. É como eu falei antes, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E quando o amor de muitos se esfria, em vez de a gente olhar para as coisas espirituais, a gente olha para as coisas do quê? Carnal. Já não ora mais como orava antes, já não desce mais as madrugadas como desce antes, já não congrega mais como desce antes, hein? Então, que vê as coisas espiritual, começa a ver as coisas carnal. E Deus não tem compromisso com o homem natural. Deus tem compromisso com o homem espiritual. Mas só que ele se cansou, todos nós se cansamos. Somos seres humanos. E muitas das vezes, irmão, quando alguém está passando por uma luta, está passando por uma prova, ou está enfermo, algumas pessoas até criticam, está em pecado, está isso, está aquilo. E no caso de ele estava com alguma coisa? Ele estava com algum pecado? Ele estava cansado daquela nação que levanta altar, nação que quebra aliança, a nação infiel a Deus. Ele estava cansado daquilo, de ver o pecado do o povo mentindo, fofocando, fazendo tanta coisa. Tem coisa que ele cansa. E ele disse: já basta! Já basta! Eu não quero mais! Eu quero morrer. E alguns psicólogos, estudiosos bíblicos, alguns teólogos dizem que ele entrou em depressão. Mas só tem uma diferença, irmão. Deus não é igual a nós, não. Deus é diferente. Deus foi visitar Elias. Deus foi visitar Elias. Deus vai visitar Elias. As pessoas podem até te julgar, as pessoas podem até falar mal de você, as pessoas podem até dizer que você está em pecado, está em falha, que você não tem compromisso. As pessoas podem me olhar pela aparência, mas Deus conhece o teu coração. Quando Samuel ele pega o chifre dele e coloca o azeite, o primeiro ele queria ungir. Deus
Deus ia ungir naquela época, estava atrapalhado, escondido, com o coração puro, louvando, adorando, né? Estava vencendo lá no seu anonimato, ninguém viu Davi vencer o quê? O urso, o leão, mas estava lá, foi esse que Deus escolheu, porque Deus ele não olha pela aparência, ele olha o coração. Então quer dizer, minha filha, tem muita gente me julgando pela aparência, mas eu conheço o teu coração, eu te conheço. Obrigada, Senhor. Irmão, lá no livro de Mateus 18, 15, e se você tiver alguma coisa contra seu irmão, você pecar, para você o quê? E é ele. Mas nós não fazemos isso. Se ele não te ouvir, chame duas testemunhas. Se não te ouvir, chame a igreja. Mas é difícil nós fazermos o quê? O primeiro. E até o irmão aí começar, irmão. Você está vindo assim, assim, assim. Porque tem coisas que você não está vendo. Mas eu estou vendo. Tem coisa que eu estou vendo, mas você está vendo. Quem está entendendo? Lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, irmão, 15, 33, está escrito que as más conversações corrompem alguns costumes. Tem pessoas que ele replica algo que ele está ouvindo em livros de prova e vai e fala. Então ele estava com o quê? Diante de uma geração dessa. E ele se cansou. Jezabel o quê? Ameaçou. E naquele momento ele entrou em depressão. Naquele momento ele estava totalmente sem saber o que fazer. Vai entrar na caverna, fica lá, perde a morte. Mas só que Deus nos surpreende sempre. Porque a fraqueza do homem, a fraqueza de Deus é maior do que a do homem. Imagine, Deus sabe da sua estrutura. Deus sabe da nossa estrutura. E você viu, irmão, que até chegar a voz de Deus aconteceu muita coisa. Deu um terremoto, deu aquilo, e ali, até deu tanta coisa para querer o quê? Confundir Elias. Mas daqui a pouco veio uma voz de muitas águas. Uma voz serena, branca. Elias disse: olha o meu Senhor aqui. Ele disse: meu Senhor, mataram todos os seus profetas, só sobraram eu como profeta. Deus disse: Elias, você está errado. Eu reservei 7.000 que não vai se dobrar diante de Baal. Eu sei reserva para nós, que não vai se dobrar diante dos problemas, das dificuldades, das lutas. Deus tem levantado os 7.000, ainda que você ache que está fraquinho, ainda que você ache que ninguém está te visitando, está orando, mas Deus está dizendo: essa manhã eu te visito com minha voz majestosa, com minha voz serena, com minha voz mansa. E ele disse: Elias, come nele, porque grande será a tua caminhada. Come, bebe, desce, ora, volta para contínuo, volta para a posição. Grande será a tua caminhada. Grande será a tua caminhada na terra. E o texto fala, irmão, que Elias comeu e bebeu. Olha, Deus presenteou Elias, ele queria a morte. E Deus permitiu que ele nem disse a morte, que ele fosse arrebatado, que ele fosse levado de moinho. Olha o que ele pediu. Talvez ele tenha se cansado com a luta em casa, com a luta financeira, até com a luta da própria igreja. Nós estamos diante de uma geração difícil mesmo, né? E ali estava ali diante de uma geração que levantava altar, quebrava aliança, não tinha firmeza com Deus, cocheava com os pensamentos, né? Então talvez você esteja assim.
E a pessoa talvez diga para você: ai, cristão não está suportando. Irmão, nós temos o nosso limite. Eu tenho o meu limite, você tem o seu limite, né? Tanto Elias como Enoque não viu a morte. Deus chamou para si, mas foram homens também que passaram por momentos difíceis, passaram por crise difícil. Mas o Senhor disse para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu não te deixarei e não te separarei. O Senhor disse para os seus discípulos também: ide e fazer discípulos a toda a nação, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias o Senhor está conosco. Ele não desampara os seus. A Bíblia diz: consolai o meu povo. E assim como o Senhor visitou Elias naquela caverna, no momento de depressão, Deus está te visitando nesta noite. Porque Deus sabe que o mês de março, o mês de abril, foi difícil para você. Foi calúnia, pessoas falam coisas que não era real, verdadeiro, né? É por isso que nós temos que ter cuidado, porque Jesus disse os seus discípulos: tenha cuidado com o fermento do quê? Fariseu. Tenha cuidado com essas pessoas que só querem falar mal do que do pastor, do irmão, né? Glória a Deus. Dizendo que gosta de igreja A, de igreja B, de igreja C. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Dentro da igreja existe o joio e o trigo. O joio, quando você abre, é parecido, o joio e o trigo parecido. Quando você abre o joio, está oco. E quando você abre o trigo, está o trigo. Aleluia! Porque de uma fonte não pode falar das águas. Porque de uma fonte eu bendizo Deus, de outra fonte eu falo do meu irmão, falo de área. Então, irmão, Israel estava assim, levantando altares, quebrando alianças, né? Não tinha paz dos que saía. E ali teve que restaurar algum momento o altar do Senhor. E para ele restaurar o altar do Senhor, ele pagou um grande preço. Foi ameaçado de morte, não queria mais viver, queria que Deus levasse a vida dele. Mas o Senhor visitou Elias. Não fique preocupado se alguém não te visitou, não, né? Como você não sente. Mas o Senhor te visitou, está te visitando. Ele está te visitando. Tem alguém que está te julgando, mas Deus está dizendo: eu vou completar a obra na sua vida. Está escrito lá em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para aperfeiçoar até a volta de Cristo. Ele começou e ele vai terminar. Aquele que me chamou fará, foi Jesus que começou a obra e ele vai terminar. Ele não faz obra inacabável. Como é que ele começou a obra? Na vida de Elias. E ele já queria matar ele. Ou ele ia querer se matar? Não. Deus disse: eu vou ter um plano maior. Diga assim para a pessoa que está falando: Deus tem um plano maior. Um plano maior. Na vida de Elias foi ser arrebatado, foi ser levado no redemoinho, ainda deixou um legado. A capa que ficou para Eliseu. A capa que ficou para Eliseu.
mais difícil. Ainda que o apóstolo não te visite, ainda que alguém não olhe com você, não dê uma palavra, não preocupe com você, Deus vai te visitar. Deus não é aquele que deixa soldado no meio do caminho, não. Se Ele me trouxe até aqui, Ele vai com você até o final. Só tem uma coisa, irmão. Lá no livro de Crônica, diz: Ô Biasa, Benjamim, Deus manda Benjamim, o Senhor está convosco quando você está com Ele. Se o buscar, o achará. Se deixar, Deus também deixa. Deus não obriga ninguém. Mas mesmo na sua pouca força, servindo, buscando, vai chegar um momento que Deus vai o quê? Te visitar, te animar. Aí vai ser atribuir aquilo que está em Ageu 2, versículo 9. A glória da última casa, a unção da última casa, a obra da última casa, a evangelização da última casa, o amor da última casa, o perdão da última casa. Cansado do trabalho, cansado de ver algumas coisas que Elias viu, né? E não pôde unificar ali o teu coração no comodal que ele precisa. Ele se cansou e ele desejou aquilo que o ser humano não deve desejar, a morte da morte. E disse que não era melhor do que os pais dele, porque antes de Elias também os profetas foram perseguidos, mas ele desejou isso. E muitas das vezes também você desejou dizer assim: vou pegar as malas, vou sair, não vou voltar mais, ninguém vai saber que eu estou lá. E aconteceu isso. Vou pegar as malas para que ninguém sabe, né? Vou correr, eu vou para os Estados Unidos, vou para isso, para aquilo, para aquilo, vou voltar. Aí Deus vai falar com você pelo televisão, pelo rádio. Alguém liga para você: olha, eu vou lá, vou lhe dar só uma palavra. Deus mandou para lhe dar sua palavra. Tinha 70 discípulos que andavam com Jesus. Jesus deu um discurso duro, 58 já não andava mais com ele. E a Bíblia escreve que ele se separa, está buscando seus próprios interesses. E aí Jesus vai, os 12 diz: por que vocês também não vai? Eu não escolhi vocês. Um será o que eu fundo, o que eu trator. Mas por que vocês também não vai? Aí Pedro toma a palavra: Senhor, aonde mais iremos? E só o Senhor tem palavra de vida eterna. Diga para a pessoa que está aí: para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Seus familiares podem deixar, a igreja pode deixar, o pastor pode até se esquecer, né, que a gente está desnavegando. Mas o que Deus está querendo é que você cuide de você mesmo. Cuide de você mesmo. Porque se nós for, a obra de Deus vai continuar. Se você for, sua família vai continuar. É verdade ou não é? Mas se você não cuidar da sua saúde, você vai cuidar da sua doença. E as doenças às vezes é emocional e psicológica. A dia foi o quê? Foi depressão. Eu estava mandando para eu falar qualquer coisa, se cuida. Amém, Deus. Você mesmo. Aleluia, Deus.
cuidar da família, cuida um pouco de você. Amém, Deus. Cuida um pouco de você. Amém. Levanta a sua autoestima. Deus está falando com alguém. Naquele dia Deus falou só para ele, eu acho que não está falando mais pessoas aqui. E também valorize também quem está cuidando de você. E alguém que está valorizando, cuidando de você tem que valorizar. Obrigado, você. Porque se você não aumentar a autoestima da pessoa, a pessoa fica bom. Imagina alguém querendo o quê, irmão? Morrer? Deus dizendo que tem 7 mil, mandou que ele comesse, bebesse, ele ainda tinha opção para ungir o quê? O sucessor. Levantou o ombro. Tem palavra que lhe levanta. Mas quem vai ralar com ele é. Amém, Deus. Então Deus está falando com alguém que cuida de você. Amém, Deus. A depressão, ela sempre vai ali. Cuida de você. Amém, Cuida de Deus. você. Eu queria que, enquanto você pensa aqui na frente, Amém, a gente Deus. vai cantar um pouco e vamos orar por você. Amém, Deus. Todos aqui na frente. Aleluia, Deus. Amém, Eu quero Deus. profetizar que a opressão vai te pegar, a depressão vai te pegar. Eu quero profetizar que nenhum mal vai te pegar. E na próxima ceia, tu vai estar aqui na ceia da gratidão. Todo mundo Amém, vai Deus. convidar um, gosta no altar.